Olá pessoal, Mari, Lúcia, Roseli, bem-vindas. Porto Feige, doutora Carolina, muito bem-vindas todas, que prazer em tê-las aqui. Estamos ultimando os últimos ajustes aqui e já vamos começar, 2 minutinhos. Enquanto isso a gente vai explicando, esse era uma vez, nosso lugar de contar história para gente adulta. Agora com o ciclo Volta ao Mundo em 80 Receitas. Estamos aqui começando a Itália hoje. Já tivemos a Andaluzia, já tivemos Israel e hoje vamos para a Itália. Toda quarta-feira a gente está junto aqui conversando, batendo papo. Desculpem, quarta sim, quarta não, é quinzenal. E todos os domingos, o Nós na Cozinha. Terminando a nossa live aqui, eu publico no Face e no Insta o que vocês vão precisar para a gente cozinhar junto no domingo. Assim como todas as receitas citadas aqui na live vão para o meu blog para que vocês possam experimentar em casa. A qualquer momento, vocês podem visitar o portal www.brenolerner.com.br. Lá você tem todas as lives gravadas, você tem o canal Papo de Cozinha, onde eu explico receitas e outras coisas. Você tem o blog, onde vão as receitas escritas. Você tem o podcast. E deu, bem-vindo, Olga, bem-vinda, Sidney, bem-vindo, estúdio, a Mônica entrou, a Sônia, oi Sônia, como vai? Muito bem-vinda, muito bem-vindos todos, já temos uma massa crítica, vamos começar, porque a noite é intensa. Nosso objetivo hoje, oi Fernanda, nosso objetivo hoje é falar deste pequeno país aqui. Nós vamos fazer uma viagem pelas 20 províncias da Itália. Olha só. Na verdade, não dá para fazer tudo de uma vez. Eu quero propor para vocês fazer isso. Hoje à noite, nós vamos visitar o norte da Itália. Nós vamos sair do Vale d'Aosta, vamos caminhar por todo o norte e vamos até a Úmbria. Daqui 15 dias a gente sai da Toscana e vamos descer para o sul, vamos a Calábria, vamos a Sicília, vamos a Sardenha e vamos a um lugar que não está no mapa, que está aqui, Pantelleria. Não é um estado da Itália, faz parte da Sardenha, mas eu quero falar dessa ilha para vocês. Então vamos dividir a Itália em 2 pedaços. Hoje o norte e o começo do centro, do Vale d'Aosta até a Úmbria, e daqui 15 dias saímos da Toscana e vamos até a ilha de Pantelleria, que nem no mapa está. Olha, entrou a Roseli, a Sussu, Rose, a Cá, muito bem-vindas. Que prazer em tê-las aqui, todas. E vamos começar. Falar da Itália. Oi, Carol. Oi, Dionísio. Falar da Itália é uma coisa prazerosíssima. Mas falar da gastronomia italiana é algo muito especial. A gente tem que entender que a gastronomia italiana está no berço da gastronomia europeia. Ela influenciou, ela forneceu receitas e ingredientes para toda a Europa. Se a França chegou a ser o que é, ela deve muito à gastronomia italiana. E a Itália passou por um processo muito... Euclides, Malu, muito bem-vindos. A Itália passou por um processo extremamente interessante. A Itália era algo como 22 ou 24 diferentes e separados reinos.
cada um com o seu rei, com o seu príncipe, com o seu governante, que tinha inclusive os estados papais, né? E eles tinham lá as relações entre eles, não tinham uma língua comum, ao contrário do que todo mundo pensa. O italiano é recente. Todos esses reinos tinham seus dialetos, as suas línguas próprias. E o rei Vítor Emanuel do Piemonte, junto com seu primeiro-ministro, Conde de Cavour, começaram em 1848 um movimento para unificar a Itália. Mas veja, estamos falando de 1848, isso é século XIX. Oi, Priscila, muito bem-vinda. E pouco a pouco, boa noite, Euclides. Pouco a pouco eles foram pegando um reino daqui, um reino dali, e foram unificando, até que finalmente, em 1930, com o Tratado de Latrão, que determinou as últimas posturas sobre unificação, inclusive é esse Tratado de Latrão que estabelece o Estado do Vaticano e dá autonomia papal ao Estado do Vaticano. A Itália é unificada. No processo de unificação ocorreu um fenômeno espetacular. Você tinha 20 ou 24 diferentes nações reunindo a sua gastronomia, a sua culinária, os seus ingredientes. Esses pequenos reinos, todos eles, eram baseados, a economia agrícola dele era baseada numa agricultura familiar, numa agricultura local, não tinha grandes plantações, extensões gigantescas, não tinha nada disso. Eram pequenos produtores. Então, sei lá, no Piemonte você tinha o seu Joaquim que produzia uma pera espetacular. No Vêneto você tinha o seu fulano que fazia um vinho ótimo. E as coisas eram assim nesses reinos. E, de repente, esses reinos passaram a fazer parte de um país, né? De um país grande chamado Itália, e perceberam que cada um tinha a sua riqueza para trocar com os outros reinos. Não é à toa que até hoje a culinária e a gastronomia italiana são uma culinária de ingrediente, de profundo, absoluto e total respeito ao ingrediente. Se a gente pegar a culinária francesa, novamente digo, fortemente influenciada pela italiana, a culinária francesa está muito preocupada em transformar o ingrediente, ao passo que a culinária italiana está preocupada em preservar o ingrediente. Sirlene, muito bem-vinda, como vai? Vejam que curioso, a França teve a Nouvelle Cuisine, teve as várias revoluções na cozinha francesa, que foram transformando-a, que foram, inclusive, tornando-a mais atual. James, bem-vindo. Ao passo que a italiana não teve revolução nenhuma. O que se come hoje é o que se comia há 100 anos atrás ou o que se comia há 300 anos atrás. A culinária italiana tem mais esta questão. É uma culinária tradicional. Maroca, bem-vinda. Mara, desculpe, Mara, bem-vinda. Ou seja, as receitas que a gente conhece, é claro que você tem a moderna culinária italiana, que agora é influenciada pela francesa, influenciada pela espanhola, mas não tivemos enormes revoluções na culinária italiana, como, por exemplo, na francesa ou na espanhola, né? Quero citar 2 pontos importantes, muito importantes. Século VIII, invasão moura da Europa. Vocês já me ouviram falar disso outras vezes. A invasão moura da Europa e do sul da Itália
traz o limão, traz a laranja, traz a cana-de-açúcar e o açúcar, traz o café, traz as especiarias, o arroz, a berinjela, e aí a grande briga, e traz o macarrão. Ué, mas não foi Marco Polo no ano de 1250 que trouxe? Aparentemente, é a velha história do tamanduá que come formiga, elefante que leva a fama. Marco Polo ficou com a fama de ter trazido o macarrão da China. Mas a gente tem não um nem dois, mas diversos textos que mostram o consumo de pasta, o consumo de macarrão entre a invasão moura e a época de Marco Polo. É muito possível que Marco Polo tenha trazido também, mas ele já estava na Itália antes disso. O outro momento muito... Elô, como vai? O outro momento muito importante que eu queria citar antes de entrar nos estados é este casório aqui. Olha aqui. Tanto o príncipe como a princesa tinham exatos 14 anos de idade quando casaram. Falo aqui do casamento de Catarina de Médici com Henrique Valois, futuro Henrique II da França. Catarina de Médici, da família Médici de Florença. Oi, Sueli, bem-vinda, minha amiga. 1533. Por que esse casamento é importante? Este casamento é o link primeiro e maior entre a culinária italiana e a culinária francesa. Catarina Médici, nos seus 14 anos, precisava de muita tutoria. Ela ia ser rainha da França, né? Então, ela levou uma equipe enorme com ela. Entre eles, cozinheiros e confeiteiros. Levou pratarias, levou porcelanas, levou louças, levou alcachofra, levou as trufas, levou os cogumelos, levou o refinamento à mesa que os franceses ainda não tinham. E os seus cozinheiros levaram de Florença receitas que hoje a gente pensa que são francesas, como o molho bechamel, que era a salsa cola, o pato com laranja, a sopa de cebola, que era a carabaccia, o crepe, que é a crespella alla fiorentina. Aqui há algumas dúvidas, mas é possível que o crepe em si eles tenham levado. O crepe Suzette tem uma história própria, que aliás eu já contei para vocês. A omelete, que é a frittata, e levaram uma coisa incrível, o uso do garfo. A corte florentina era uma corte extremamente refinada. Os jantares e os eventos em Florença eram riquíssimos. E eles achavam de tremendo mau gosto comer com as mãos ou só com uma faca na mão. E foram os primeiros a usar o garfo, e foi a nossa querida Catarina que leva esse garfo para a Itália. Garfo esse que foi introduzido na Europa pelos árabes, na Espanha, na Andaluzia, pelos Iriabe, como nós vimos no nosso encontro há 15 dias atrás. Esses são os 3 pontos que eu queria ressaltar da história da Itália, para que a gente possa começar a brincar na nossa viagem. Vamos lá, nós vamos começar pelo Val d'Aosta, aqui no norte da Itália, né? Vizinho da Suíça, toda a fronteira da Itália com a Suíça se dá por aqui. Uma região montanhosa, uma região alta, que tem algumas coisas muito interessantes, né? No fundo, é a província mais alta da Itália. A coisa mais importante que é produzida no Val d'Aosta é o queijo fontina. Esse queijinho aqui. Esse é o queijo fontina, e com ele se faz coisas maravilhosas. Primeira referência a esse queijo é de 1272, castelo da família Caseus. Daí vem a palavra caseína, que é a proteína do queijo. Você tem alguma coisa
como 400 pequenos produtores familiares em todo o Vale da Aosta que se reuniram numa cooperativa e entregam esse queijo, que obviamente tem apelação de região controlada. Lola, muito bem-vinda, né? Tem um super controle na sua produção. As trutas do Lago Morghet, que também são no Vale da Aosta, são famosas na Itália inteira. O Blanc de Morghet é um vinho branco produzido à maior altura do mundo. Ele é produzido a 1.200 metros de altura. É um vinho muito interessante, ele tem um toquezinho doce dessa uva Morghet interessante. Presunto de Bosse, né? que é um presunto de uma cidadezinha chamada Bosse, é um presunto extremamente seco, extremamente forte. Não é todo mundo que gosta desse presunto, mas ele é famoso. E como receitas interessantes, o Vale da Aosta nos oferece a polenta de concha. Olha que maravilha! É uma polenta feito com queijo fontina e que eu pus a receita lá no nosso blog para vocês fazerem, porque ela merece. O queijo fontina não é fácil de achar no Brasil. Eu sugiro que vocês substituam por um queijo Gouda, que é bem mais fácil. E também a fonduta a valdostana, o fondue à moda do Vale do Vale Aosta. Uma receita, obviamente, que atravessou a fronteira da Suíça e foi transformada aqui usando queijo fontina, vinho, leva ovos. É uma receita muito interessante. Está lá no blog também, para vocês repetirem e se divertirem. E, de novo, se vocês não acharem o queijo fontina, o Gouda vai nos atender. Capitão Barley entrou, o boteco da cerveja de São Paulo. Vão conhecer esse boteco. Ele fabrica suas próprias cervejas. Tem uma seleção enorme de cervejas que são fabricadas lá mesmo. E uns petisquinhos de primeira. Obrigado, pessoal do Capitão Barley. E repito, meu petisco preferido lá segue sendo a Buffalo Wing. Elis também entrou, bem-vinda. E a gente sai do Vale da Aosta e vamos para a região do Piemonte, que fica logo embaixo. Estamos aqui, ó. O Piemonte, como vocês sabem, é um lugar especialmente gastronômico. E ele tem uma curiosidade. É uma região onde cresce muito pouco oliva e onde o tomate se dá muito mal. Então, a culinária piemontesa é uma culinária que usa mais gordura animal, basicamente de porco, e o vinho. Nós tivemos algumas cantinas aqui em São Paulo que eram piemontesas e o pessoal se impressionava, porque as receitas quase não tinham tomate. Mas é uma cozinha interessantíssima. Como vocês viram lá no comecinho, o Piemonte foi o pioneiro na unificação da Itália pelo rei Vittorio Emanuele, e ele tinha, portanto, uma estrutura e uma nobilidade muito antigas. E isso acabou fazendo que no Piemonte se desenvolvessem 3 tipos de cozinha. A chamada cucina alta, que era a cozinha praticada na corte, e que tinha uma forte influência francesa e alemã. A cucina de subsistência, que era a cozinha do camponês, né? E a cucina borghese, foi o primeiro estado da Itália que teve essa cozinha borghese, a cozinha urbana, né? Oi, Gold Locadora, bem-vindo! A cozinha urbana. Por quê? Porque o Piemonte, já nessa época, começava a ter uma classe média, que eram os comerciantes, que eram os traders, os profissionais liberais. Então, essas 3 cozinhas, cada uma à sua forma,
forneceram uma quantidade enorme de coisas que a gente conhece como italiana genericamente, mas que vem do Piemonte, como o grissini, o agnolotti, o tramesino, o savoiardi. Savoiardi vocês não conhecem como savoiardi. Oi, Rose, bem-vinda, mas se eu falar dedos de moça, vocês conhecem? Também não. Agora, quando eu falo biscoito champanhe, todo mundo sabe do que eu estou falando. É uma receita piemontesa, o biscoito champanhe, que lá é conhecido como savoiardi. O zabaione, o bolito misto, né, que é o cozido de carnes, o banhê verde, é uma receita medieval, é um molho verde que nós aqui em São Paulo, especialmente, conhecemos como alicella. É um molho de alite com basicamente salsinha e ervas. O talharim ao burro, também o talharim feito simplesmente com manteiga, é uma receita piemontesa. Depois se desenvolveu o talharim ao triplo burro, né? que aí já foi desenvolvido no Vêneto. O licor amaretti, a panna cotta. A panna cotta é uma invenção recente do Piemonte. A panna cotta foi inventada na década de 60. E os puristas dizem que na panna cotta vai creme de leite, gelatina, alguma coisinha para dar o gosto, normalmente uma vagem de oh, meu Deus! Agora esqueci. E mais nada. Quer dizer, a panna cotta pura é só isso mesmo. O vitello tonato, né? A vitela com molho de atum. Esse é um prato típico da cozinha borghese, da cozinha da classe média que queria provar que era rica. Então, num estado que tem pouco mar, como o Piemonte, né? Você imagina um prato... Oi, Vânia! Oi, Malu! Baunilha, obrigado, Malu! Era fava de baunilha. Muito obrigado! A Rose também me lembrou aqui que era baunilha. Obrigado, crianças! A minha memória já não é mais a mesma. Oi, Vânia, bem-vinda! Então, imagine um prato que levava carne e peixe na mesma receita. É típico da classe média nouveau riche, né? O vitello tonato, ele é de mais ou menos 1700, mas ele realmente foi ficar famoso na unificação da Itália em 1850. Eu pus essa receita no blog porque eu acho ela muito bacana, né? A ideia de você ter uma carninha, uma vitela e fazer um molho de atum com vegetais, cobrir, isso pode ficar na geladeira por até uns 2, 3 dias, é uma entrada espetacular, vale a pena mesmo. Outra invenção piemontesa que eu também vou dar receita para vocês é a banha calda. A banha calda é uma forma de servir legumes muito bacana, mas muito bacana mesmo. Ela leva anchovas, manteiga, azeite e alho. Esse molinho leva um pouquinho de creme de leite, mais nada. Agora, se você disser anchova num lugar... Pois é, o que acontece? As minas de sal da Áustria, havia um contrabando muito grande de sal que vinha da Áustria para a Itália. A Itália não tem minas de sal. E o que eles faziam? Nos barris de anchova seca se escondia o sal. E aí sobrava um monte de anchova. E eles começaram a usar anchova em tudo quanto era receita. Essa é uma. Recomendo. Vocês estão vendo que ele tem um tipo de um richô muito especial deles, né? Que chama peila. E quando é uma panelinha menor, individual, é um fojó, melhor dizendo, né? Faça a misturinha essa, a receita está lá no blog, você põe um monte de vegetais cortados em palitos e você tem uma entradinha ou até mesmo um início de fondue muito interessante.
Outra invenção piemontesa espetacular é o Brassato al Barolo, o vinho clássico do Piemonte. Aliás, eu vou falar muito pouco de vinhos aqui, porque se a gente entrar pelos vinhos, nós vamos precisar de 4 encontros ao invés de 2, né? O Brassato al Barolo é uma carne cozida por longo, primeiro curtida, depois cozida no vinho, por um longo tempo, com especiarias que incluem até a canela. Ocorre que uma garrafa de Barolo está em torno de R$600. E eu fiquei com um pouquinho de pena de vocês. Oi, Cunha, bem-vinda! Então, eu, ao invés de dar a receita do Brassato al Barolo, eu vou colocar uma receitinha de um cupim al vino. Um cupim feito com vinho que usa a mesma estrutura da receita do Brassato al Barolo, mas substitui o filé mignon por cupim e o Barolo por um vinho tinto seco para vocês. Olha, a Sirlene pede uma série só de vinhos. Se for do desejo de vocês, a gente pode fazer uma terceira aula sobre a Itália, um terceiro encontro só sobre os vinhos, e a gente vai andando região por região de novo. Se vocês quiserem, terei o maior prazer. Então, essa é outra receitinha que vocês vão encontrar lá. Uma outra receita piemontesa, pouquíssimo conhecida em São Paulo, mas que vocês têm que fazer e conhecer, e eu pus a receita no blog, é a carne cruda. A carne cruda é uma alternativa ao carpaccio, é uma alternativa ao steak tartar, muito mais delicada, muito mais suave, e é óbvio, vindo do Piemonte, uma das coisas clássicas estão aqui, ela é servida com lâminas finíssimas de trufa. Vocês não precisam pôr a trufa, mas eu recomendo que experimentem essa receita. Como eu disse, coloquei a receita lá no blog para vocês. Então, eu vou deixar o Piemonte com vocês e vocês vão poder fazer o cupim ao vinho, o vitello tonato, a carne cruda e a banha calda. São 4 receitinhas piemontesas muito interessantes. Nós vamos sair do Piemonte e vamos para a Ligúria. Olha aqui, a Ligúria é essa conchinha aqui embaixo do Piemonte, estão vendo? Obviamente, vocês sabem, a cidade principal da Ligúria é Gênova, né? E ao falar em Gênova, a gente já sabe que uma das especialidades da Ligúria são os mariscos, ou le cose, como falam os italianos, né? Daquela região de Cinque Terre. É uma região ali que tem uma série de aldeiazinhas de dificílimo acesso, o carro não chega lá, você tem que chegar a pé. Elas estão em penhascos sobre o mar, mas os frutos do mar nesse lugar são simplesmente espetaculares. Oi, Silvia, que prazer em ter você aqui, muito bem-vinda. Então, a primeira coisa que a gente tem a falar da Ligúria é isso, os frutos do mar. E eles são tão importantes para a Ligúria que eles inventaram uma pasta chamada trofi. Estão vendo? É uma pastinha retorcidinha. Dá para vocês perceberem que aqui ela está exatamente com le cose, com os mariscos, né? É uma das coisas assim espetaculares. Você acha essa pasta aqui no Brasil, acha em São Paulo, a Santa Luzia sempre tem. E essa receita, parece que ela foi criada única e exclusivamente para essa receita com o marisco. Eles também inventaram uma outra pasta, que é o trenette, que é uma versão do tagliatelle, ou do linguine, né? A versão deles.
Não preciso dizer que outra invenção de Gênova, especialmente, é quem vai adivinhar? O tracinho genovês. Quem adivinha do que eu estou falando aí? O genovês, ou a genovesa. Alguém se arrisca? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Aquela é um molho frio que a gente faz no liquidificador. Oi, Vera. Bem-vinda. O pesto à genovesa, é da Ligúria. O pesto tem toda uma tradição. Isso aí, ó, a Sirlene matou a cobra e mostrou o pau, é o pesto. O pesto tem toda uma história, tem uma receita registrada na Câmara de Comércio Genovesa, tem a Confraria dos Defensores do Pesto, que fala, por exemplo, que o pesto só pode ser feito com o manjericão da região de Prá, só pode ser feito com azeite da Ligúria, que, diga-se de passagem, é outra especialidade da região, eles têm azeites maravilhosos, né? Tem quantidades exatas. Eu pus a receitinha, a receita que está registrada na Confraria dos Defensores do Pesto, para que vocês possam preparar em casa. Outra invenção maravilhosa do Piemonte é a focaccia. Meu Deus do céu! A focaccia é uma coisa especialíssima. Também pus a receita lá no blog. Você fazer uma focaccia para o lanche de sábado ou para o lanche de domingo, enfim, focaccia é boa a qualquer hora. E eles têm a focaccia de Recco. A focaccia de Recco é uma focaccia muito especial, é uma focaccia gorda, recheada, é uma invenção da época da Terceira Cruzada. Imagine, quando a Terceira Cruzada saiu para ir tentar libertar Jerusalém, as mulheres do Piemonte abasteceram os soldados italianos que iam nessa cruzada com uma focaccia que era recheada. E na pressa, ou por descuido, sabe-se lá por quê, eles assaram tudo junto, a focaccia e o recheio. E isso deu a focaccia de Recco, que é uma região do Piemonte. Também da época das cruzadas, você tem a farinata. A farinata é uma receita interessantíssima. Olha, ela, na verdade, é uma focaccia que é feita de farinha de grão de bico. E só para explicar por que essa influência das cruzadas, se vocês olharem o mapa da Ligúria, vocês estão vendo que era uma saída para o mar. Deviam se reunir as tropas da região daqui e elas saíam para o mar e iam descer para o norte da África até chegar no Oriente Médio. Né? Por isso a gente tem tanta coisa das cruzadas na Ligúria. Mas recomendo vocês fazerem essa receita de farinata. Ela está lá no blog e merece a sua... É uma delícia essa receita, uma delícia. Saímos saímos do Piemonte e vamos à Lombardia, a província mais rica da Itália, onde estão Milão, Cremona, Mantova, né? A gente falou... Carla, como vai? A gente falou em Milão, a gente lembra imediatamente do risoto. Época da construção da Catedral de Milão, que é uma beleza, uma coisa de louco, né? Tinha um mestre holandês que era encarregado de fazer os vitrais da catedral. E ele tinha com ele um artista cuja única função... Oi, Robson, bem-vindo. Cuja única função era preparar as cores
para colorir os vitrais da catedral. O apelido desse cara, na medida que ele devia ter um nome holandês complicado, os italianos deram o apelido dele de Zafferano, porque ele usava o açafrão para fazer a cor amarela dos vitrais. Eis que senão que a filha do mestre de obra conheceu um italiano qualquer e resolveu casar nas obras da catedral, que o papai dela estava construindo. Se eu sei quem criou a pasta Curotini, Val, eu não sei, mas eu vou pesquisar e te conto na próxima aula, combinado? Pronto, próxima aula responderemos a Val quem criou a pasta Curotini. Chá comigo. O Zafferano quer prestar uma homenagem especial ao seu mestre e ninguém sabe se por intenção ou por acidente. Ele prepara um arroz caldoso e cai açafrão no arroz, ou ele coloca, e estava criado aquela beleza que é o risoto à milanese, o risoto com açafrão. A receita clássica do risoto à milanese também leva tutano de osso de boi, só para constar. E vocês, se vocês fizerem o risoto com esse tutano, vocês vão ver que é outro risoto. Na época da unificação da Itália, o rei Vittorio Emanuele II, que era um fã do risoto, percebeu que uma das coisas que ele precisava era de símbolos nacionais. E ele usa o risoto como um dos pratos nacionais da Itália. E passou a divulgá-lo, e foi aí, então, por volta de 1930, que ele fica famosíssimo e ganha o mundo afora. Outra criação da Lombardia que vocês não podem perder de jeito nenhum, é que aqui no Brasil ela é muito cara, é a Bressaola. Bressaola de Valtellina. Vem de bressada, da palavra bressada, curtida. Isto é filé mignon de boi, prensado, seco ao ar com um pouquinho de sal, cortado finamente, super finamente, e aqui está sendo servido com uma saladinha verde e lascas de parmesão, um fio de azeite e gotinhas de limão. A Bressaola é uma delícia, é uma delícia. Se vocês encontrarem por aí, não deixem de consumir. Ela é meio carinha, mas é uma criação lombarda de primeira qualidade. Outra criação lombarda é o panettone, que vem de paneto, bolo pequeno. A gente já ouviu 500 histórias sobre o panettone, que era o pão do Tony, que não sei. Olha, Bartolomeu Scapi, que a gente já conversou sobre ele aqui, quando falou dos grandes livros de culinária, já citava o panettone em 1500 no seu livro. Perdão. Outra criação lombarda é a cotoletta alla milanese, a costeleta, o bife à milanesa. Muito bem, vamos lá. Vamos falar desta criação lombarda que tem uma história interessantíssima. Então, os italianos sossegados na sua vida, comendo a sua cotoletta alla milanesa, quando eles tentam fazer uma das 3 rebeliões contra a Áustria para se libertar da Áustria. O rei austríaco, Francisco I, manda o Marechal Radetzky, um dos maiores heróis da história militar da Áustria, acabar com a revolução. Esse Marechal Radetzky é aquele mesmo da valsa de Strauss, chama Valsa Radetzky. Pararam, 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 pam, pam, pararam, 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 pam, pam, pararam, pam, pam. Esse é o Radetzky. Ele chega lá, acaba com a rebelião e quer levar um presente para o rei Francisco I, que era um glutão.
e vê essa receita da cotoleta milanesa e leva para o rei Francisco I. O que o desgraçado do Francisco I fez? Batizou a receita de Wiener Schnitzel, Schnitzel de Viena, e pelo poder do Império Austro-Húngaro, difundiu-a pelo mundo inteiro como Wiener Schnitzel. Wiener Schnitzel da cotoleta à milanesa virou Wiener Schnitzel. Ossobuco, a ideia de cortar o estinco em fatias e cozê-lo por um longo tempo, também é lombarda. E servi-lo com risoto à milanesa, então, é uma coisa especial. E sempre com um molhinho verde especial feito para o ossobuco. Essa receita está lá no blog. A forma de cozer o ossobuco, a forma de fazer esse molhinho, isso é muito importante. Fora isso, nós ainda temos mais umas coisas deliciosas dessa região, como a mostarda de Cremona, que, diga-se de passagem, eu ensino vocês a fazer. A deliciosa mostarda de frutas, é uma mostarda que tem pedaços de fruta dentro, uma mostarda transparente, inclusive, que você come o bolito misto cozido, ela é acompanhamento obrigatório do bolito misto. E está lá no blog para vocês fazerem. O zagnolini, o grana padano, tudo isso é da Lombardia. E eu vou deixar vocês no blog com o ossobuco alla milanese e a mostarda de Cremona, para vocês lembrarem desse nosso papo. Vamos ao Trento, o Alto Adige, né? Que tem como cidade principal... Oi, Silvana, bem-vinda! A cidade de Trento. Os trentinos, eles seguem pensando que eles fazem parte da Áustria. Eu vou dar os nomes dos pratos do estado de Trento. Spätzle tirolese, é o Spätzle alemão, mas feito com espinafre. Strudel, carne salada, que é a bresaola. Kraut, que é o kraut alemão, o repolho em conserva. Cannerdelli, que é o knödel alemão, que é um bolinho feito com farinha de rosca, leite, ovo, presunto moído, né? É o knödel. Ou para os judeus que estão nos assistindo aqui, o knödel. Então, meus amigos, o Trento, ele segue achando que ele é parte da Áustria, que ele não é parte da Itália. Você vê que as receitas típicas dele são todas receitas austríacas com nome italiano. E aí nós vamos para outra província, que é o Vêneto, que tem Veneza, Pádua, Verona. Bem, meus amigos, falar de Veneza é uma coisa muito especial. O carpaccio, a ciabatta, o bigoli. O bigoli é um macarrão muito especial que só existe em Veneza. É uma massa feita a partir de trigo sarraceno ou farinha de trigo integral, e ela não é aberta, esticada e cortada. Ela é estrudada numa prensa chamada bigolaro. Deixa eu mostrar para vocês. Esse é o bigolo. Aqui é o bigolo com seu molho, que aliás é uma receita que eu coloquei lá no blog. E esse é o bigolaro, a máquina que faz o bigolo e que só existe em Veneza. Olha que interessante, a massa é colocada aqui em cima, né? É colocada aqui e você vai virando essas manetas e ela vai saindo estrudada lá embaixo. Tá vendo? Oi, Macê, bem-vinda. Esse é o bigoli, uma massa típica de Veneza. Aí Veneza, como uma boa cidade de mar, né? Tem o bacalhau mantecato, né? O bacalhau feito na forma de purê. O frisinçal de tagliatelle ou rota del faraone. Esse prato é muito curioso. Esse prato tem uma história interessantíssima. Esse daqui, ó, é um tagliatelle que é chamado de frisinçal.
Essa é uma das mais antigas e clássicas receitas dos judeus da Itália. Teve muito judeu em Veneza. Como Veneza era a capital comercial do mundo, Veneza teve uma população judaica enorme. Diga-se de passagem, a palavra gueto nasceu em Veneza. Houve uma época que um dos doges de Veneza achou que Veneza estava com judeus demais e resolveu isolar todos os judeus da cidade na ilha de Geta. Geta era o lugar onde eram fabricados os canhões em Veneza, né? E daí vem a palavra de gueto. Por quê? De noite ele suspendia as pontes e não deixava os judeus andarem pela cidade. Em todo caso, essa receita foi criada no gueto de Veneza. Ela é servida especificamente numa sexta-feira à noite, a sexta-feira que antecede a leitura na sinagoga, durante o Shabat, né? Do trecho do Êxodo que narra a saída dos judeus do Egito, em especial a travessia do Mar Vermelho. Esse Shabat tem um nome, é Shabat Bechiliá, né? E por que se faz esse prato? O tagliatelle é uma alegoria ao mar, e os pedacinhos de galinha são as tropas do faraó que estão se afogando no mar. Em Tu B'Shvat, que é uma outra festa judaica, se faz esse mesmo prato, mas aí se põe numa forma e se assa ele na forma de uma roda, como se fosse a roda da biga do faraó do Egito, né? Outro prato campeão de Veneza é o sarde em saor. Foi levado para lá pelos judeus sefaradi que fugiram de Portugal, notadamente na expulsão de 1497. Na minha opinião, é uma das melhores formas de comer sardinha que eu conheço. Oi, Adriana, muito bem-vinda. Eu não conheço nenhuma forma de comer sardinha melhor do que essa. Eu pus a receitinha lá no blog para vocês se divertirem. Aí temos o fígado à veneziana. A ideia de combinar presunto e fígado vem de Veneza. O aperitivo o aperol vem de Veneza. O riso vialone, o arroz vialone, é da área do Vêneto. Aspargos, radicchio, o prosecco, enfim, não faltam coisas em Veneza. E deixo lá no blog, então, a receita do bigoli com la salsa, a sarda em saor e o fris em sal, para vocês se divertirem com a cozinha veneta. Veneta! Vamos ao Friuli, Veneza Giulia, cidades de Trieste, Udine, lá onde jogou o Zico na Udinese. Oi, Henrique, como vai? Tudo bom? Fortíssimas influências. Eu preciso mostrar para vocês aqui, para vocês entenderem. Aqui, ó, Friuli, Veneza Giulia, tá aqui, tá vendo? Essa região. Opa, desculpem. Tá aqui, ó. E aqui você vai ter a Áustria, a Croácia, a antiga Tchecoslováquia, tá tudo aqui em volta. E ele tem uma beirinha de mar aqui, tá? Então, é um lugarzinho interessantíssimo, missimíssimo. Como eu dizia, então, tem essas influências. A principal questão de lá é o Prosecco. Essa é a grande região onde se produz o Prosecco. É nesse estado. Era uma uva que antigamente tinha o nome de Prosecco, e aí teve uma questão judicial complicada na Itália, que eu não vou perder o tempo dos vocês contando, e ela passou a se chamar Glera. O presunto de San Daniele é dessa região. Nós já falamos desse presunto no nosso encontro passado, quando a gente comparou o San Daniele, o prosciutto de Parma e os dois presuntos espanhóis. É um presunto mais escuro e mais ligeiramente tem um toquezinho doce, por causa do tipo de alimentação que os porcos Duroc usam e pelo uso do sal marinho. Tem o queijo Montasio,
Oi, Luiz, bem-vindo. Tiramisu é uma receita dessa região. E a porca louca. Eu não vou dar a receita de porca louca para vocês, porque vocês vão se matar e não vão conseguir fazer. Mas eu preciso mostrar, porque é uma receita muito curiosa. É um ganso que foi totalmente desossado. Esse daqui é o corpo do ganso. Tá? E ele é recheado com carne de porco moída e um monte de especiarias. Aí ele é cozido e depois defumado. E aí vão cortando fatias disso daí e vão comendo. Essa é a porca louca da região de Giulia Veneza. Tá? E vamos entrar em outra região interessantíssima, que é a Emília-Romana. A Emília-Romana. Bolonha, Modena, Parma, Piacenza. Né? Na verdade, muita gente diz que a Emília-Romana é a província capital da gastronomia italiana e Bolonha, ou Bolonha la Grassa, Bolonha a Gorda, a capital gastronômica da Itália. A carne de porco nessa região é levada ao state of the art. Uma das invenções dessa região é o tortellini, que leva lombo de porco, prosciutto, mortadela, parmesão, ovos, noz moscada, tudo misturadinho e recheando os tortellinis. A lenda da criação do tortellini é linda. Diz que teve uma batalha entre os deuses e os humanos. E os humanos, liderados por Hércules, conseguiram bater os deuses, de forma que os deuses tiveram que se retirar. E Vênus não conseguiu chegar ao Monte Olimpo e se escondeu num pequeno albergue em Bolonha, já sem a sua cerva, que também foi perdida durante a batalha. Ela acorda de manhã, não encontra a cerva e puxa o cordão da campainha chamando alguém para servi-la, para servir a deusa Vênus. O estalageiro, o dono da estalagem, não sabia quem era, foi entrando no quarto e quando ele entra no quarto, ele simplesmente vê Vênus, a deusa da beleza, o modelo universal de beleza, completamente nua, tentando se cobrir. Ela é bem sucedida em se cobrir e só não consegue cobrir um pequenino pedaço do seu corpo. O estalageiro fixa o olhar naquele pedaço e, como todo mundo sabe, vocês devem saber, quem vê a nudez de Vênus enlouquece. E o estalageiro fica louco. E dentro da sua loucura, ele desce para a cozinha da estalagem e tenta reproduzir com massa aquele pequenina parte do corpo de Vênus que ele viu, que é o umbigo. E ele cria o tortellini, que é redondinho e cheio de voltas como umbigo. Essa é a lenda da criação do tortellini. Os tortellini são fabricados manualmente ainda numa série de regiões ao redor de Bolonha. Os restaurantes que servem o tortellini manual costumam ter ou uma gravura ou uma pequena estátua da tortellineira. O tortellini é fabricado como um triangulinho de massa e a tortellineira, que é uma moça que tem o dedo fino, eu vou mostrar para vocês. Dá para mostrar. Ela estica o dedo, põe a massa aqui e com um golpe ela une as partes. Pum! E isso só pode ser feito por moças, porque o tortellini é muito pequenininho. Então, tem a tradição da tortellineira. E os restaurantes que servem o tortellini... Oi, Matheus, bem-vindo. Oi, Luísa, como vai, meu anjo? Recebeu o livro? Tá tudo em ordem? Então, os restaurantes que servem o tortellini feito artesanalmente, normalmente tem na porta uma estatuinha da tortellineira, né?
os casonsei, que são pasteizinhos cozidos. A mortadela foi inventada em Bolonha, e aqui eu quero mostrar uma lembrança pessoal minha. Essa é a entrada da Feira do Livro de Bolonha, todo dia de manhã. A Feira do Livro dura 4 dias, todas as manhãs a gente entra e você tem esta pequena mortadela de 8 metros de comprimento, te esperando lá com o pessoal da cidade, cortando pedacinhos para você entrar na feira comendo seu pedacinho de legítima mortadela bolonhesa. É simplesmente espetacular, pessoal. A mortadela de Bolonha é uma coisa... Ela é feita só com a sobrepaleta do porco, aqui as costas. Ele é desfeito num pilhão, né? Um pilão que chama mortaro, daí vem o nome mortadela. Houve épocas, até o século XVII, que você tinha uma versão de mortadela de carne de cavalo. Mas hoje em dia não tem mais. E eu quero contar uma curiosidade sobre a mortadela. Na Rússia, a mortadela é chamada de sadia. Por quê? Em 2007, a Sadia do Brasil abriu uma fábrica na Rússia que foi vendida em 2017. Ficou 10 anos. E uma das coisas que a fábrica da Sadia fazia era a mortadela Bolonha, que a gente compra aqui. E os russos, em vez de usar a palavra mortadela, preferiram chamá-la de sadia. E ela é conhecida assim na Rússia. O prosciutto de Parma, criado na região no período medieval, né? Salgava-se a carne de porco duroc da região, cura de no mínimo 14 meses. O culatello, que é uma variante do prosciutto, né? E que é curado com sal, pimenta e vinho branco. Ele é encharcado de vinho branco e cura por 14 a 18 meses. O parmesão da cidade de Parma. Atenção, existem 3 tipos de parmesão. O mesano, que é o mesano é 12 a 15 meses de cura. O reggiano, de 12 a 24 meses. E o reggiano extra, que tem 18 ou mais meses de cura. Para vocês terem uma ideia, um reggiano extra está em torno de 35 euros o quilo. O aceto balsâmico, também de Modena, onde as uvas são cozidas até reduzirem a 30% do seu volume original. Esse suco vai se chamar mosto cotto. E aí, para que ele possa ser chamado de tradizionale de Reggio Emilia, ele tem que maturar por ao menos 12 anos. Ao menos 12 anos. Oi, Danda! E aqui eu também tenho que dar uma explicaçãozinha para vocês. Os acetos tradicionais de Reggio Emilia, eles têm 3 selos. O Bolino Aragosta, o selinho da lagosta, que é vermelho, e que fala que esse aceto maturou por 12 anos. O Bolino Argentum, que é prata, fala que esse aceto maturou por 18 anos. E o Bolino Ouro, que é ouro, né, por 25 ou mais anos. Para que vocês saibam, o Aragosta está em torno de 60 euros o litro, o argento 80 e o ouro 100 euros o litro de aceto balsâmico. 600 reais um litrinho, né? Ou, se a gente reduzir a garrafinha de 500 ml, apenas 300 reais. Sacomé, né? Muito bom, vamos seguindo. Essa região ainda tem salame, copa, pancetta, cotechino, né? Cotechino vem de cótega, que é pele, lá da cidade de Piacenza. A espuma de mortadela, uma receita bolonhesa espetacular,
quando eu vi a receita, eu fiquei tão entusiasmado. Eu já fiz 3 vezes essa receita e coloquei no blog para vocês fazerem. Uma entrada simplesmente espetacular. Espuma de mortadela. Vão, fazem, é facílima de fazer e uma delícia. Tortellini em brodo, o ragu alla bolognese, que já discutimos tanto sobre esse ragu aqui nas nossas reuniões. O molho é de carne com tomate, não de tomate com carne. Já falamos tanto disso, já demos essa receita, você já tem essa receita, então eu me isentei de dá-la novamente. E uma sobremesa espetacular que vem da região, que é a zuppa inglesa, a sopa inglesa, que não tem nada de sopa, é aquele biscoitinho champanhe de que a gente mencionou, mergulhado num licor chamado Alkermes. Esse licor não existe no Brasil, você vai substituir por uma mistura de rum branco e groselha. A receita está no blog. É um pavê, em última análise é um pavê, mas é um pavê sofisticadíssimo que eu recomendo muito que vocês façam. Vamos para a Úmbria, cidades de Perugia, Assis, Orvieto, as trufas negras da Úmbria, as linguiças de Norcia, e faz a pasta nortina, que é um penne com molho de linguiça esfarelada, cebola, vinho branco, creme de leite e queijo pecorino. O chocolate da cidade de Perugia, a porchetta foi criada no Lásio, lá em Roma, nós vamos ver no nosso próximo encontro. Mas a versão da Úmbria ficou muito famosa. A hora que vocês verem, vê se não é para ficar famosa. Uma barriguinha de porco, que é aberta, recheada com miúdos de porco, bacon, alho, sal, pimenta vermelha e erva doce. É enrolada, amarrada e assada em baixa temperatura. Oi, Yolanda, bem-vinda. No final, passa gelo por fora e em seguida derruba-se gordura pelando e ela craquela inteirinho. Aí cortam em fatias bem finas. Oi, Maria, bem-vinda. E serve com sanduíche. Deus do céu, um sanduichinho de porchetta, tanto na Úmbria como em Roma. Em Roma tem uns lugares especialíssimos para se comer porchetta. E vamos terminar a noite de hoje, antes que o Instagram nos derrube, com a região do Marche, cidades de Ancona, Ascoli, né? O que o porco é para a Emília-Romana, como eu expliquei, a galinha é para o Marche. O Marche ainda produz trufas, bastante, tem uma região grande que se produz trufa. É um dos maiores produtores de azeite italiano, tem olivas como Ascolana, Carboncella, Corontina, Mignola, Orbetana, Piantone di Mogliano, Radia, Rocciola, Frantoio e Lecino. São uma quantidade de azeitonas enormes que produzem vinhos de categoria espetacular. Fábio, muito bem-vindo, né? E uma das receitas, inclusive, que a gente vai estar dando para vocês, é da azeitona ascolana, oliva ascolana, que inclusive foi uma das azeitonas escolhidas pelo pessoal lá de Maria da Fé, na Serra da Mantiqueira, para serem plantadas no Brasil e produzirem o azeite extra virgem brasileiro, que já está sendo produzido e é de excelente qualidade, embora pela sua pouca quantidade de fabricação seja caro, né? Oi, Marcelo, muito bem-vindo. Mas são as ascolanas. E eu vou estar dando uma receitinha no blog para vocês dessas azeitonas ascolanas. Elas são encontradas na feira. Você vai rechear com salame picado e vai fazer um prato com elas. O ravioli de galinha dessa região é outro acontecimento. E é simplérrimo. Você abre uma massinha de ravioli e vai pegar galinha e porco, carne de galinha e carne de porco moídos, vai cozinhar com cenoura, cebola, salsão,
vai misturar tudo com um pouquinho de pão ralado, queijo ralado, ovos cozidos, raspa de limão, canela e sal. Recheia os ravioles e você vai cozinhar os ravioles no líquido em que você cozinhou os pedaços de frango e porco. Oi, Paula, como vai, Paulinha? Bem-vinda, que prazer. Você chegou na hora do ravioli de galinha, Paula. E aí, meus amigos? O Insta já vai me cortar e eu vou ter que parar por aqui. Bem, fizemos uma viagem relâmpago por 10 províncias da Itália, entre elas algumas classicíssimas, como a Emília-Romana, o Piemonte, o Vêneto, a Lombardia, e vimos pratos que, como vocês viram, a gente vê todo dia, mas nem sempre sabe a história e a origem deles. Meus amigos, vamos ficando por aqui. Daqui 15 dias a gente vai ter o segundo turno da Itália. Vamos sair da Toscana, vamos pelo Lásio, vamos descer para Calábria, Sicília, Sardenha, Pantelleria. Vamos ver todo o sul da Itália, onde, obviamente, como vocês sabem, a influência árabe é fortíssima e nós vamos ter receitas interessantíssimas, fora a cidade de Roma. Fora a cidade de Roma, que nós vamos passar no Lásio, né? Muito bem, nesse meio tempo, se vocês tiverem perguntas, se vocês tiverem alguma ideia, se vocês tiverem alguma sugestão, eu vou ter o maior prazer de atender vocês. Me escrevam pelo Face, pelo Insta ou no meu portal, que tem um lugar lá para mensagens. Eu vou ter o maior prazer. Nesse meio tempo, vamos nos encontrar domingo. Vou publicar os ingredientes já. Nesse domingo, no Nós na Cozinha, vamos fazer uma receita de caqui com iogurte grego. Uma receita refrescante de frutas, bem levinha. Acho que vocês vão adorar. Sirlene, não está esquecido. Eu vi que um monte de gente gostou. Teremos, então, uma terceira aula sobre os vinhos da Itália. Ok, meus amigos? Vamos ficar por aqui, senão o Insta dá um gancho em nós. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Eu me diverti muito fazendo, espero que vocês tenham gostado. E entrem no blog e façam as receitas. E me mandem foto ou comentem comigo. Fiquem em casa, fiquem com saúde, fiquem com Deus. Beijão para vocês. Até domingo no Nós na Cozinha. Tchau. Fui.